O tema proposto para hoje é sobre se os mortos se lembram ou não da, usar aqui a expressão da vida anterior, né? Pronto, agora como ficou bonito agora. O negócio é quem sabe, né? Eu não sei vocês, mas eu tenho muito orgulho de ter um irmão desse, né? Ah, eu queria ler o texto de Eclesiastes 9:9, né? Dá um enter aí, Jada, por favor. Esse texto ele é bem direto, eu vou começar por ele, depois a gente dá uma volta aqui em outros temas paralelos, e a gente volta no fim para estar com ele, não é? O texto diz assim: porque os vivos sabem quem vão morrer, mas os mortos não sabem de nada, e nem mais que terão recompensa, e a memória deles é esquecida. O livro de Eclesiastes, que é um livro, como é que eu diria? Extremamente pessimista, né? É um livro assim, no final de vida, o autor está com o coração amargurado. É interessante a gente observar isso, estudar essas coisas, porque a Bíblia não esconde as realidades humanas. A Bíblia não é um livro de, usar a expressão aqui, de dourar a pílula, dizer, ó, vem para esse negócio que vai dar tudo certo, vai ficar tudo bom. Não, não é assim, não é assim que funciona, né? Então, ah, o texto está dizendo, olha, você está vivo, você sabe que vai morrer, mas depois do lado de lá você não sabe de nada, né? A memória deles é esquecida. E então, quando a gente pega textos como esse, o texto é absolutamente direto. Olha, essa atividade bem humana de lembrar, de ter referências, isso é coisa da vida do lado de cá, né? Mas, para a gente trabalhar esse conceito, como eu disse, eu quis começar com esse texto, porque ele é bem direto, bem claro, mas a gente vai dar um passeio aí para entender algumas ideias e depois voltar, né? Vamos lá, dê um enter aí, por favor. Isso. Dois conceitos. Primeiro, vida e morte. O livro de Eclesiastes é o mesmo livro que a gente acabou de ler, né? Vai dizer que é, é, existe, a partir daí, e é bom lembrar, a gente está no Antigo Testamento, o conceito é um, depois essa ideia vai, e a gente vai trabalhar com isso já, essa ideia vai se ampliar, mas, como eu disse, esse texto pessimista ele vai dizer, olha, o fôlego humano, a vida humana, é absolutamente igual a dos animais. Então, como o cachorro morre, o ser humano morre também. Como chega um momento que a vida cessa. Então, por isso que são dois conceitos. É, há um conceito puramente biológico de morte, que é o que o texto está dizendo. Nesse sentido, a morte humana, ela não é diferente em absoluto da morte de qualquer outro ser vivo. Ou seja, todas as minhas habilidades, capacidades, toda a minha constituição bioquímica, um dia vai cessar, né? E hoje em dia, não vou entrar nesse detalhe, até porque é a minha irmã que é mais especialista nesse assunto. Hoje em dia você tem a medicina moderna, uma série de testes que faz para declarar, ó, está morto mesmo, até para doação de órgãos, essas coisas. Mas, nesse sentido, a, a vida e a morte é um conceito puramente biológico, e a Bíblia reconhece isso, né? Ou seja, há uma atividade eletroquímica
dentro do meu cérebro que está funcionando, mas um dia vai parar. E quando essa a atividade eletroquímica do meu cérebro parar, acabou, desligou a máquina, né? Nesse sentido, é, é, nesse sentido, a vida, ao parar, desliga tudo, não se guarda nada, né? É diferente do sono, por exemplo, que você dorme, você desliga tudo, mas no outro dia, quando você acorda, é só religar, né? Tem uns que dá, como diz André aqui, tem uns que dão um download mais rápido, outros até acordar de manhã, mas isso é outra história. Então, a questão é que, nesse sentido, a vida humana, ela é um composto bioquímico. Como composto bioquímico, morreu, acabou, zerou, né? Mas, como eu disse, são dois conceitos, né? É, é, além desse composto bioquímico, que é real, e o morre, enterrou, daqui a pouco não tem mais nada lá que os bichos comeu, existe uma outra vida, né? Claro, e também é uma segunda morte, ou dependendo do que acontecer do lado de lá, uma vida eterna. Agora, no Antigo Testamento, até em contraposição, preste atenção, se não der para entender, pergunta, a gente conversa, explica, aos povos vizinhos, você deve lembrar que é, é, os egípcios, a vida cultural e cultural dos egípcios era em torno da morte e do pós-vida, né? Era assim que funcionava a mentalidade egípcia. Os filhos de Israel, quando saem de lá, eles fazem questão de não trazer esse conceito. Então, nesse primeiro momento, é até difícil a gente dizer como eles encaravam isso aí. Por quê? Porque na mentalidade dos judeus, estamos falando lá da época bem antiga, né? Eu botei aí o termo em hebraico, vocês não se assustem com ele, né? É, a vida acabava no túmulo. Eles não tinham a perspectiva, né, de que tinha uma vida depois da morte. Por quê? Porque na cabeça deles, isso era doutrina dos egípcios. Então eles rejeitam isso aí. Só bem depois que eles vão parar, mas aí a gente vai ver já já sobre isso. Mas assim, só depois que eles vão parar, de dizer, peraí, a vida não é só esse primeiro conceito de vida biológica, né? Há um outro. Porque o ser humano é mais do que só biologia, entendeu? Veja, eu não estou negando a biologia, é bíblico, e independente de ser bíblico, nós estamos aqui, nós vemos isso. Mas o ser humano é mais que isso. O ser humano não é só biologia, não é só eletroquímica, não é só isso. Então, há um, um, um traço de eternidade no ser humano, né? O texto bíblico vai dizer, lá em Gênesis, maravilhoso, que ao formar o ser humano, ao forjar o ser humano, diferente dos outros, do cachorro, do gato e do papagaio, que é só química e é só biologia, Deus soprou nas narinas do ser humano o fôlego da vida. Então, há um conceito todo novo. E é esse conceito que vai ser o segundo conceito. Então, o ser humano ele é necessariamente composto de uma parte física, biológica, química, que acontece nesse lugar, nessa terra, e morreu, esse aspecto acabou. Mas há também um conceito espiritual, um toque de divindade, né? E só que Jó, por diversas razões, os maiores especialistas acreditam, e eu também não sou dos maiores, mas acredito também. Jó
provavelmente o primeiro livro da Bíblia a ser escrito. Então, quando o Gênesis foi escrito, o Jó já havia sido escrito. Estou falando do texto, não da história, da narrativa, né, do fato. Claro que Gênesis tem que ser o primeiro, mas isso é outra questão. Jó vai dizer, ó, os mortos não louvam ao Senhor. No Novo Testamento, esse conceito vai ser atualizado. A revelação bíblica ela é progressiva, sim. Ou seja, os autores antigos não tinham toda a compreensão da verdade e a Bíblia não esconde isso aí. Mas na cabeça do autor de Jó, a gente não sabe quem foi, a vida terminava no túmulo. Eles ainda estavam começando a descobrir, na verdade, a perceber, a entender como funciona. Hoje nós já estamos aqui, às vezes nem entende direito, esse negócio de vida após a morte, né? Então, a gente tem que sempre se lembrar, os mortos lembram, peraí, do que é que a gente está falando? Eu não vou tratar, citei só para a gente introduzir o assunto, da morte biológica, né? Porque para a gente, para o escopo do nosso estudo hoje, não vem ao caso, né? Então, quando houver a morte biológica, que os médicos lá disseram, morreu biologicamente, realmente morreu, sobre isso, até para ajudar a fazer propaganda. Tem gente por aí que acha que crente não deve doar órgão, essas coisas, isso é um absurdo, um absurdo. Não só pode, como deve, é um ato de piedade cristã, porque ali o coração que você doou é biologia só, não, né? A Bíblia fala em coração é outra coisa, né? Então você pode doar seus órgãos todos, porque, mas esse é um conceito que a gente não vai tratar agora, a gente vai tratar do pós-mortem, né? Aquilo que vem depois, que é a essência da alma, aquela chama divina que foi implantada em mim. E essa chama que ela passa para lá, né? Quando há o evento morte biológica, há uma hoje vivo, eu não tenho como separar a parte física da parte espiritual. Eu vi, mas no momento da morte física, esse corpo vai, né, volta à terra, volta ao pó, vai se desfazer lá, e a parte espiritual se desprende. O Novo Testamento vai trabalhar melhor. Vamos para o Novo Testamento, para a gente. Pronto, no Novo Testamento. Provavelmente, o texto que melhor, não sei se melhor, mas que mais aponta para essa relação, é essa parábola do rico e Lázaro. Mas deixa eu ser bem claro, isso é uma parábola. Por que eu chamo a atenção que isso é uma parábola? Parábola é uma história, é uma comparação, não é uma base doutrinária. Não se deve estabelecer base doutrinária em cima de parábolas, entendeu? Parábola é uma história, é um conjunto de narrativa, grande ou pequena, dependendo, é, que foi contada com uma intenção moral ou espiritual. Então, não é certo eu estabelecer uma doutrina sobre o pós-vida, né? Sobre o que virá depois, a partir dessa parábola. Mas, enquanto história, eu posso extrair dela algumas lições que podem ser interessantes, importantes. Eu não tenho, pelo menos que na minha pesquisa, nenhum outro texto que seja assim absolutamente claro sobre por a vida depois. E aí a gente vai pegar uma frase dessa parábola, que no diálogo lá entre Abraão, na parábola, entre Abraão e o rico, Jesus diz claramente, olha, não há comunicação entre os que estão do lado de cá e os que estão do lado de lá. Não é isso? Ou seja, entendendo isso aí, quem morreu aqui, esses anos todos de história humana,
não veio ninguém de lá para cá para contar como é o negócio do lado de lá. Você tem alguns personagens na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que ressuscitaram. Mas não tem, pelo menos que eu me lembre, se você tiver um aí, depois você me avisa para eu botar nas minhas anotações. Mas eu não tenho nenhum. Jesus não conta, claro que Jesus é Deus, é outra história. Nenhuma declaração, nenhuma fala registrada na Bíblia de alguém que ressuscitou. Vou dar alguns exemplos. Lázaro ressuscitou, que não é outra parábola. Mas depois que Lázaro ressuscita, o texto não faz nenhuma citação. Diz que ele estava presente no jantar, mas ele não fala nada, ele está calado. Né? Então, se Lázaro contou alguma coisa do que era do lado de lá, não está no texto. Entendeu? Aí você tem a Dorcas ressuscitou, graças a Deus, tal. Mas Dorcas não fala nada. Então você tem alguns personagens na Bíblia que ressuscitaram, mas ninguém fala nada. Então a verdade é que o texto bíblico, ele e a gente tem que ser muito honesto com isso, ele é omisso. O texto não diz, olha, quem veio de lá para cá não disse nada. Né? O que o texto diz é que há uma barreira entre os que estão lá e os que estão cá, de maneira que não se conversa não há diálogo, ou seja, se você quer saber o que está lá, ou se eles querem saber o que está cá, na parábola, o rico diz para Abraão, ó, meus irmãos lá, não sei o que tal, né? Mas a coisa é cortada logo aí, ó, esquece, não, ninguém vai dizer nada, né? Mas como eu disse, isso aqui a gente não pode estabelecer uma base doutrinária em cima de uma narrativa de uma a, 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 parábola. Vamos ao texto, que agora sim, agora a gente vai buscar bases doutrinárias. Para não ficar falando sozinho também, lê aí Hebreus 9, 27. Quem achou aí pode ler, por favor. Ninguém achou? Rapaz, vocês estão ruins de Bíblia assim, é? Homem de Deus. Vou abrir aqui para ler, porque vocês não vão abrir. EBD. Hein? EBD. Abra aí. É Vasco que está Já aí? É foi, Vasco? pastor. Lê aí, Hebreus 9, 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Pronto. Então, agora a gente está estabelecendo base doutrinária. Qual é a base doutrinária? A Bíblia é muito clara. Como eu disse, no Antigo Testamento eles não tinham uma noção muito clara desse negócio. O Novo Testamento, agora, o conceito, a doutrina já está explicando. Qual é o ordenamento de Deus para a sequência? Ao acontecer a morte biológica, a primeira morte, segue-se imediatamente o juízo. Chegando lá, é emitido o juízo. Só para ficar claro, o que é essa emissão de juízo, pessoal, eu lembro que às vezes o povo falava, quando chegar lá, vão passar um telão com sua vida toda. Isso é farofa, viu? A Bíblia não diz isso, não. Na verdade, é emissão de sentença. Ah, ah, o, o juiz não vai, no tribunal de Deus, você não vai ser julgado, avaliado se você fez certo ou errado. Você vai ouvir a sentença. Vinde ou ide, se afasta ou vem. Então, quando o texto aos Hebreus diz, olha, o projeto é esse. Morreu uma vez só, tanto é que a Lázaro, que morre duas vezes, porque ressuscitou, é exceção, é milagre, essa é outra conversa, não é? Então, chega lá, você ouve a sentença e você toma o direcionamento que a sentença
lhe encaminha ou para lá ou para cá e tal, né? Mas veja que o texto não faz nenhuma referência a o que eu disse. O pessoal dizia, não, vai passar a sua história. Não. O que foi, foi. Por quê? Porque a Bíblia é muito clara quando faz essa distinção. O que acontece aqui, acontece aqui. O que acontece lá. Não é? E essa é a essência da nossa doutrina da graça. Qual é a essência? Pega outro texto logo, porque a gente já pega os dois de uma vez só. Né? João 5:24. Agora vai ser mais ligeiro para ler, que você já está mais afiado. Lê aí. Rapaz, esse povo seu aí tá ruim de Bíblia, viu? Nos cinco próximos. vinte e quatro. É. Lê aí, por favor. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será julgado, mas já passou da morte para a vida. Pronto, Amém. viu? Veja, Hebreus está dizendo, quem morre é julgado. Mas João está dizendo, e cuidado para não entrar em contradição, porque a Bíblia não entra em contradição, quem crê em Cristo não entra em juízo. Mas peraí, o Hebreus não está dizendo que entra em juízo? Não. Como eu disse, o juízo é a emissão de sentença. Por que eu não vou ouvir a emissão de sentença? Por quê? Porque a minha sentença já foi proferida na cruz. Então, a sentença já foi proferida. Então, eu não tenho mais necessidade de ouvir nova sentença. O que eu estou dizendo é a doutrina da graça. A doutrina da graça é o seguinte, olha, já que a gente está estudando hoje sobre o evento morte, a graça de Cristo sobre o cristão funciona da seguinte maneira. O que acontece do evento morte em diante é da absoluta competência de Deus, através de Jesus Cristo na cruz. Porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado e ele nos transporta do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, etc. Ou seja, quando eu digo que eu sou salvo pela graça, eu estou dizendo que a minha competência e a minha responsabilidade enquanto ser humano vai somente até o evento morte. A partir do evento morte, acabou. Acabou. Lá é Jesus Cristo. O que vai acontecer lá, com toda sinceridade, o texto não diz. O texto diz, olha, vende bendito, vamos para o céu, ou tal. O texto diz, não entra em juízo. Já passou da morte para a vida. Só para beliscar, para não dizer também que não falei, isso dá o outro lado. Eu estou vivendo do lado de cada morte ainda. A graça de Jesus Cristo, que me garante o pós-morte, não muda, em tese, as minhas realidades aqui. Né? Eu continuo vivendo, eu continuo precisando trabalhar, comer, se não cuidar, fico doente, se alguém me der um cascudo, dói, e etc, etc, etc. Por quê? Porque eu vivo essa vida. A morte biológica, ela vai ser inevitável, né? Então, a graça não muda essa realidade, a graça é promessa posterior. Eu sei que eu sou salvo porque aquele que prometeu é fiel, né? Mas eu ainda não tomei posse da graça. Eu sei que eu não vou entrar em juízo porque ele é fiel. Então, a gente precisa deixar isso muito claro, que o texto diz, olha, você foi salvo pela graça, que bom. Cuide da sua vida agora, porque a de lá, só depois que a gente vai saber, quando a gente chega lá. Mas como é que a gente pode saber disso? Com base em quê? Não é só afirmar de cabeça. Eu preciso de textos bíblicos que me amarrem isso aí. Né? Vamos trabalhar um pouquinho o capítulo 15, deixe logo aberto o texto aí, né? 1 Coríntios 15, para a gente também veja o argumento de Paulo. Eu gosto de Paulo. Paulo ele tem um encaminhamento, uma amarração lógica tão forte. A capacidade argumentativa de Paulo, e elogiar Paulo é redundância, né? Que é até interessante, né? Vamos lá.
Veja aí, 15:39, por favor. E a carne dos seres vivos não é toda do mesmo tipo. Os seres humanos têm um tipo de carne, os animais, outro, os pássaros, outro, e os peixes, ainda outro. Não é errada essa tradução, não. Mas talvez, no conceito de Paulo, você pode trocar a palavra carne por corpo, fique melhor esclarecer o que é que Paulo tinha na cabeça. Então, em vez de dizer a carne de um é diferente do outro, ele quis dizer o corpo de um é diferente do outro, né? Ou seja, acompanhe o raciocínio lógico do apóstolo Paulo, né? Para a gente chegar onde a gente quer chegar. Vivendo aqui, nós percebemos que há seres vivos diferentes. Cada corpo adaptado para uma realidade. Deus criou todas essas coisas. Deus criou o peixe com características de peixe para viver dentro d'água. E criou as aves com características de ave para voar no céu. Um peixe não vai voar entendeu? É isso que Paulo está dizendo. Então, há uma ordenação na criação, e é Deus quem cria todas as coisas, para que cada corpo funcione a partir de determinados parâmetros, né? Então, Deus, aí a gente vem para o ser humano. O próximo texto aí mesmo capítulo, veja, alguns versículos adiante, versículo 45. Pode ler. Pois assim, pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente, mas o último Adão é espírito vivificante. Pronto, veja. Você já entendeu que Deus criou corpos diferentes para realidades diferentes, não é isso? O peixe para a água, a ave para o céu e etc. Aí você acompanha o argumento e a lógica de Paulo. E ele vai dizer, ó, já que você entendeu isso, entenda. Esse corpo físico aqui, que vai sofrer a primeira morte, que ele vai chamar do primeiro Adão, ele foi criado para essa terra. Esse corpo não vai herdar o reino dos céus. Veja, não existe esse conceito, não é bíblico, de alma desencarnada. Não existe alma sem corpo. Na Bíblia não existe, certo? Morreu, desencarnou. Não, não existe, né? O que existe, e a gente vai continuar já o texto, é um outro corpo. Mas o que é que Paulo está querendo explicar? Todas essas características, inclusive de memória, são desse corpo. Porque esse corpo foi feito para viver aqui nessa terra. Essas mãos minhas, elas não têm nenhuma utilidade no céu. Porque Deus criou essas mãos para viver e trabalhar nessa terra. Esses olhos, estou falando de coisa externa, mas o interno também, o meu estômago, foi criado por Deus para viver nessa terra. No céu, o meu estômago não tem utilidade nenhuma. Entendeu? Nesse sentido, enquanto função biológica, e esse é o argumento de Paulo, a minha memória, os meus neurônios, o meu cérebro, etc., não tem utilidade nenhuma, porque isso foi criado para a Terra. Ele chama, esse é o primeiro Adão. Mas, mesmo versículo, o segundo, aí, é espírito vivificante. Ou seja, quer ver? Vamos para o próximo texto? Ainda no mesmo capítulo. 52 a 54. É só a sequência do texto. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E, quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Tem que dizer um aleluia, pelo amor de Deus.
né? Glória a Deus. Aleluia. Isso. Glória a Deus. Acompanhou o raciocínio? São corpos diferentes. Esse corpo é para essa terra, mas vai chegar um momento, aí usar a expressão, quando soar a trombeta, ou seja, quando o evento, ou você morrer, ou ser arrebatado, quando sair, esse corpo ele passa a ser desnecessário. Aí, lembra o que eu disse? Não existe alma desencarnada, não existe alma sem corpo, né? Isso é doutrina espírita, isso é outra conversa, não tem nada a ver com a gente, né? A doutrina cristã é esse corpo, na ocasião da ressurreição, você vai ter ele transformado. Quando você morre, esse corpo físico fica aqui, vai para a sepultura e ali se acaba. Era pó e volta ao pó. Acabou-se. Eu vou ficar sem corpo? Não. Eu vou ganhar um novo corpo. Por quê? Porque esse corpo, com todas as suas características biológicas, ele só serve à Terra. Lá eu vou ganhar um outro corpo. Como é esse outro corpo? Sei. Simples. Eu só sei que é diferente. Entendeu? Por quê? Porque ele será criado, ou está sendo criado, aí, já que a eternidade, essa questão do tempo, futuro, presente ou passado, não faz sentido, mas ele é criado por Deus para uma realidade celeste e eterna. Porque, veja, naturalmente, esse corpo aqui, ele envelhece, faz parte do processo natural. Na eternidade, você não envelhece, né? Então, você vai ter aparência de que idade? De idade nenhuma, é outra coisa. Esquece esses parâmetros, né? Esquece essas coisas. Você vai ter um corpo diferente. E como é que vai ser? Vai ter 2 olhos, nariz e boca? Sei, isso fica diferente. Mas é um corpo com características próprias, adaptadas, não sei se a palavra seria essa, mas vocês estão entendendo, mas ajustadas, acomodadas à realidade espiritual que viveremos. O corpo, o ser humano, ele terá um corpo na eternidade, um corpo próprio, com características próprias, que farão coisas próprias da eternidade, que são diferentes daqui, né? Vocês devem lembrar, só para citar como exemplo, né, que os saduceus que não acreditavam na ressurreição perguntaram para Jesus: olha, lembra da história? A mulher lá casou e não teve filho, e pela lei do levirato, morre segundo, tal, não sei o quê. E aí eles perguntam para Jesus: sim, e quando chegar no céu, ela vai estar casada com quem? Que ela, na verdade, desposou todos os irmãos. Aí Jesus disse: peraí, mesmo, você não está entendendo. Esse negócio de casar, gerar filho, engravidar, isso é coisa do corpo da terra. No céu ninguém engravida, não. Isso é outra coisa. Então não há função reprodutiva no céu. Então o meu corpo de lá, e é até importante a gente dizer isso, né? Eu não tenho medo, às vezes, de dar essas desviadas. O corpo celeste não tem gênero. Masculino e feminino é coisa da terra, viu? Tranquilo. Jesus é muito claro. Quando ele diz lá não se casem, não se dão em casamento, ele tá dizendo, ó, não existe no céu. Então, eu sou masculino aqui na terra. No céu, não serei nem uma coisa e nem outra. Porque o corpo de lá funciona de outro jeito. Entendeu? A coisa lá é diferente. Então, o que vai acontecer lá no céu, como será, é uma coisa diferente. Né? Por que não há essa função biológica de reprodução no céu? Porque os seres humanos que vivem lá, eles vivem porque vieram da Terra. Ninguém nasce no céu. Não existe nascimento, não existe parto no céu. Quem está no céu é porque foi escrito lá. Os seres humanos são criados na Terra e saem daqui e vão para lá. Então, quem chega no céu não é por nascimento. Então, para que ter função reprodutiva no céu se não vai nascer ninguém lá? Entendendo a lógica doutrinária de Paulo, ou seja, nós seremos transformados. Eu gosto de usar uma ilustração bem nossa aí da Piba, todo mundo conhece nosso irmão em Cristo, a quem amamos muito,
Heron, que só tem um braço, né? Deve ser o aluno da classe de vocês lá, da EBD. E eu me lembro que uma vez eu conversando com ele sobre esse assunto, e eu disse, Heron, sossega, aqui no céu você vai ter 2 braços, né? Ele riu, achou engraçado. É claro que a gente diz isso assim, como a gente disse, conversa de corredor, é legal, é interessante, mas é só para entender que os parâmetros dessa vida aqui não servem. Paulo vai dizer, olha, porque, é claro, sobre as aflições, mas a ideia é essa, as aflições do tempo presente em nada pode se comparar com a glória que nós há de ser revelada. Então, não há uma comparação. O que eu vivo aqui, o que eu experimento aqui, quando João escreve o Apocalipse, ele está complicado, porque ele tem a necessidade de, de, de narrar as experiências espirituais que ele está vendo com linguagem humana, né? Então, e ele, é rua de ouro. Quero ouro no céu. Qual é a utilidade de ouro no céu? Ouro é bom? Aqui na terra, sim. No céu, mas é o jeito que ele tinha de dizer. A gente vai comer quando chegar no céu? Não tem necessidade. O corpo lá é outro, não é isso? Mas veja que, deixa eu botar mais um texto aí a gente já vai para Apocalipse, né? Lê esse texto aí, porque ele é interessante, porque a partir dele eu já vou pegar uma outra referência. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Aos que conseguirem a vitória, eu darei do maná escondido, e a cada um deles darei uma pedra branca, na qual está escrito o nome novo que ninguém conhece, a não ser quem o recebe. Amém. Presta atenção, isso é o final das 7 cartas, né, de Apocalipse, é o final da carta à igreja de Pérgamo, não é isso? Presta atenção, ele está dizendo, olha, quando você chegar lá no céu, você vai ganhar uma pedra. João não conhecia tablet ou celular, então é uma pedra. E lá está escrito um nome novo, né? Então, e esse nome novo ninguém conhece, só você que conhece. Então, eu sou Jabes Nogueira Filho, aqui na Terra. Quando chegar no céu, eu terei um novo nome. E eu só vou saber que nome é esse quando chegar lá. Antes de chegar lá, eu não tenho como saber que nome é esse. Aí o que é que a gente vai entender? Como é que eu conheço? Eu estou vendo aqui na tela do computador, olhando para vocês, pelo menos para mim, o único que está com a câmera aberta é Jader, né? Como é que eu sei que Jader é Jader? Outros abriram aí agora, né? Porque o povo às vezes não quer botar a cara bonita para ver, mas se eu fica à vontade. Mas como é que eu sei que Jader é Jader? Porque eu conheço o corpo dele, as referências físicas dele e sei o nome dele, né? Olha, Vasco aí, ó. Ei, Vasco, né? Como é que eu sei que Vasco é Vasco? Porque quando eu vejo essa testa bonita dele, que tá aí brilhando, né? Eu posso falar que a minha tá do mesmo jeito, viu, Vasco? Então, eu identifico características físicas, para usar o texto, do primeiro Adão, do corpo, e eu sei associar essas características físicas a um nome. Quando eu chegar no céu, esse corpo que eu estou vendo aí, eu não vou ver no céu, porque eu tenho um novo corpo. Então, as referências físicas que eu tenho agora, eu não tenho lá. E nem sei o nome. Então, quando eu chegar na eternidade, que eu encontrar o meu irmão Jader, ele não vai ter essa cara. Ele vai ser ele. Ele sabe que ele é ele. Mas eu não sei. E eu vou perguntar a ele, sim, como é seu nome? E ele vai dizer um nome lá, que eu não sei qual é. E eu não vou poder fazer essa associação porque eu não tenho referências. Porque o meu corpo foi transformado.
e o meu nome foi mudado. Textos como esse me dão uma ideia muito clara de um rompimento entre o antes e o depois da morte. Textos como esse me dizem muito claramente, olhe, o que é da terra, o que é do céu, é do céu. Viva a sua vida, trabalhe a sua vida, seja o melhor cristão possível. Use esse corpo e essa memória que Deus lhe deu como bênção da melhor maneira possível. Você vai ter lembranças e memórias lá. Na prática, só quando só vai saber quando chegar lá. Mas se tiver, serão memórias e lembranças de coisas de lá. Por quê? Porque não há uma relação de continuidade. Morreu, ao homem está ordenado morrer e quebrar. Acabou-se. Pá. Chega lá, é um outro corpo, é um outro nome, é uma outra vida garantida pela graça de Cristo Jesus. Mas eu não posso fechar isso aqui sem citar o que é que a gente vai estar fazendo lá no céu. Porque para mim isso é o mais importante, sobre a eternidade. Né? Lê aí esse texto. Um dos líderes me perguntou: quem são estes que estão vestidos de brancos? De onde eles vieram? Eu não sei, o Senhor sabe, respondi. Então ele me disse: esses são os que atravessaram sãos e salvos a grande perseguição. São as pessoas que lavaram as suas roupas no sangue do Cordeiro, e elas ficaram brancas. E por isso que essas pessoas estão de pé diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado no trono as protegerá com a sua presença. Elas nunca mais terão fome nem sede, nem o sol, nem qualquer outro calor forte as castigará. Pois o Cordeiro que está no meio do trono será o pastor dessas pessoas e as guiará para as fontes das águas da vida. E Deus enxugará todas as lágrimas dos olhos delas. Aleluia. Glória ao Senhor. Nessa versão que ela leu aí, né? A versão tradicional dos que vieram da grande tribulação. Se João fosse nordestino feito eu, veio do grande aperreio, né? Das agruras, agonia da vida. Mas esse é daqueles textos em Apocalipse extremamente carinhoso, extremamente afável. João está vendo aquela multidão diante do trono e um dos anciãos pergunta para João: quem são esses? Quem é essa galera aí? E João vai dizer: não sei. Lembra? Corpos diferentes, nomes diferentes, perspectivas diferentes. João olha, sei lá, como é que eu vou saber quem são esses? Aí é explicado a João: ó, esses foram os que, tendo vindo das histórias antes da morte, de tribulação, de aperreio, porque é assim que a gente vive, disso tudo, eles lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro e agora ganharam, foi dado a eles o direito, isso é graça, não é o que eles fizeram. As tribulações, os aperreios, é da vida de lá, é da história de lá, esquece isso, né? Isso ficou para trás. Agora eles estão aqui e eles receberam por herança, né, o direito de estar diante do trono. E eu botei essa palavra em grego aí, não se assuste, que é o verbo servir. Servir num sentido, vou usar aqui um termo também técnico, meio litúrgico, meio cerimonial. Ou seja, o que a gente vai fazer na eternidade, e é isso que importa, é ser acolhido, ao ser acolhido por aquele que lavou as nossas vestes no sangue do Cordeiro, quer dizer, no sangue dele mesmo, porque ele é o Cordeiro,
nós vamos servir, nós vamos adorar. Então, o pessoal tem muito essa ideia, volto a dizer, que não é cristã, de que os campos verdes, isso é testemunho de Jeová, né? Isso não tem nada a ver com a Bíblia, né? Fica lá, tal, sei o quê. Quando Isaías diz o leão pastará com o cordeiro, isso é bucólico, isso é bonito, isso é poesia. Isaías é Antigo Testamento, ele ainda não... Claro, a revelação ainda ia crescer. Quando a gente chega no Novo Testamento, o pós-vida, o que vem depois, é eternidade de adoração. O hino cristológico diz, para que todo joelho se dobre diante dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Ou seja, nós vamos passar a eternidade, não é conversando, ei, foi o que você fez naquela terça-feira? É isso que a gente vai fazer. Porque a gente vai passar a eternidade adorando o Cordeiro, né? A gente não vai para lá, não é sentar na fofoca depois do culto para saber, me conta, não tem isso. O que é que a gente faz? A gente adora o Cordeiro, as nossas lágrimas são recolhidas, as nossas dores, toda a profecia se cumpre, e nós temos então a eternidade, porque às vezes a gente começa a pensar no céu, no pós, nos mesmos parâmetros daqui. Quando chega lá, eu vou para. Tem ruas de ouro, tem casa, na casa do meu pai, há muitos quartos. Tal. Só que isso é a maneira humana de tentar dizer, gente, Jesus disse, olha, eu vou preparar lugar, sou eu que cuido disso. Quando você chega lá, para que onde eu estiver, estejais vós também. Nós vamos desfrutar da companhia. Eu lembro, e já estou caminhando para o fim, para dar tempo também de vocês perguntarem alguma coisa, se quiserem. Eu já vi tanta gente conversando sobre isso, tipo, quando eu chegar no céu, eu vou conversar. Deixa eu só um momentinho aqui para eu botar esse negócio na tomada que piscou aqui, antes que esse computador reclame. Pronto, botei. Quando eu chegar no céu, eu vou conversar com Eva, vou conversar com Paulo. Irmão, todo respeito e carinho que eu tenho por você, eu quero lá saber de Paulo, rapaz. Adorar Jesus. E vou terminar exatamente com essa história. Mais de 30 anos professor de teologia, a gente encontra que a gente pelo meio do caminho, né? E eu lembro de um aluno que eu tive, até hoje ele ainda é gente boa, mas aluno às vezes gosta de puxar saco do professor. E ele me faz a seguinte declaração em sala de aula: professor, isso é bom, teologia, não sei o quê, tal. Chegar no céu, chegar lá com os grandes teólogos, com Paulo, não sei o quê. Aí ele disse, meu irmão, se eu chegar no céu e tiver uma porta assim, classe de teologia, eu vou dizer, casca fora, meu filho, tô fora. Quero não, teologia eu discuto aqui. No céu eu vou adorar a Deus. Então, toda a minha produção teológica e doutrinária é para a terra. Eu estou falando de doutrina bíblica, que é absolutamente necessária para o meu bom viver cristão. Mas isso é coisa da terra. O que é que eu faço na eternidade? Eu vou servir e adorar diante do Cordeiro. Aí a gente volta para o começo. Os mortos lembram. A Bíblia, o único texto que mais próximo é aquele de Eclesiastes. Mas o que é essencial? O que eu vou fazer lá? O céu não é lugar de reminiscência, é lugar de adoração. Isso é que importa. Queridos, era isso que eu tinha para conversar com vocês. Como eu disse, queria deixar um tempo ainda para vocês, se eventualmente tiverem alguma pergunta, alguma questão, estou à disposição, né? Vasco, você pediu a palavra aí. Pastor Tijuca, posso ir passando a palavra para eles ou você quer gerenciar ainda alguma coisa? Com toda certeza. Depois Então, dele, nosso querido Sakai levantou a mão. pronto, pode falar. Graças a paz, pastor Jabicílio e a todos. Fala, querido. Quero agradecer a Deus por mais uma terça-feira, né, estarmos aqui. Que Que lá bom. no céu não vai ter estudo bíblico, não. Não. Pastor, Oi. eu acredito até que esse texto que eu vou citar seja a tese de sustentação para os espíritas, que está lá, 1 Samuel 28, quando Saul vai atrás da Médium de
Endor. Endor. Sim, esse mesmo para E você. quando eu li esse texto a primeira vez, pastor e irmãos, eu fiquei, hoje mais não, está tranquilo na minha mente, mas eu gostaria que o senhor explicasse porque é uma dúvida que a irmã Marta tem. No versículo 11, essa médium, ela pergunta, aí quem devo fazer subir? Peraí. Só para... Diz a citação aqui para eu abrir aqui. Citação, 1 Samuel 28, Pronto. Pode continuar. Era só para eu abrir a Bíblia aqui, vá. sim senhor. No Pode 11, no continuar. versículo 11, diz o seguinte, ela pergunta a Saul, a quem devo subir? Perguntou a mulher, e ele respondeu, a Samuel. Aí lá, no 15, para a gente não ler o texto todo, Samuel perguntou a Saul, por que você me perturbou, fazendo-me subir? Então, houve aí um diálogo, né? Para quem lê assim a primeira vez, eu sei que Simone está em dúvida também, a Mas gente... não bota Simone no bolo, não, rapaz. sim, é verdade. Desculpa aí, pastor. É, então, eu queria Fala. que o senhor falasse um pouco desse texto, certo? E também, duas em uma, eu sempre faço assim, pergunta duas em uma, viu, pastor? Para Sim. economizar. Se a outra for boa como essa, vai ser bom. Eu acho que não vai ser muito boa, não. Veja só. Quando um espírito demoníaco se apodera da pessoa, certo? Nesse estágio, poderíamos dizer que não é ninguém afirmar, não é ninguém que morreu, mas sim é aquele espírito que está usando aquele corpo, no caso, para falar e fala até coisas que realmente já aconteceram, certo? Então, eu queria que o senhor fizesse um paralelo desses dois, o comentário segundo e o versículo de Samuel no primeiro aí, por favor. Certo. Tranquilo. As duas são boas. Veja, esse caso da médium lá que o rei Saul vai consultar é um caso clássico, típico. Qualquer pessoa que não precisa ser muito especialista, típico daquela conversa de embromação, né? A mulher pergunta, quem você quer ouvir? Quem diz que é Samuel é Saul. A mulher, quem se envolveu com esses negócios, sabe que esse povo joga o verde para, né? Quando o rei Saul diz, eu quero conversar com Samuel, e há uma manifestação, né? Porque aconteceu a manifestação, isso aí, o texto é muito claro, a mulher disse, ó, vou nessa, é Samuel. Então, ela embarca, né? O texto daí em diante, ele está contando como o diálogo aconteceu. Ou seja, estão todos ali encenando que era Samuel. Mas o texto é muito claro quando diz que. Deixa eu ver aqui qual é o versículo. Gritou, o verso 13: não tenha medo, disse o rei. Vejo um Deus, ou vejo, literalmente no original, eu vejo uma entidade subindo, disse a mulher. O que foi que a mulher viu? Ela não viu. Aí isso já ajuda a responder a sua próxima pergunta. Lembra? Há um corpo da terra e um corpo do céu. A mulher não vê um ser humano, ela vê uma entidade, que é exatamente o que diz aí no verso 3. Só que ela embarca, ela joga. Ela diz, olha, isso que eu estou vendo é Samuel. E o rei Saul, a essa altura, já está tão desesperado que ele embarca no engodo, certo? Isso vale para hoje em dia. Quando há uma possessão, que é diferente do Espírito Santo, por exemplo, porque o Espírito Santo, quando ele nos toma, eu continuo sendo eu. Eu não perco o controle das minhas faculdades mentais. Eu continuo sendo eu, porque foi para isso que Deus me criou, para eu ser eu, né? O demônio, ele não quer que eu seja eu. Então, ele vai e toma, e ele se faz passar, ele tenta se passar por Deus, você imagine. Então, há todo
um projeto de enganação. E o que acontece com Saul é exatamente isso. Então, quem está conversando ali não é Samuel. Isso é o que a mulher diz. A mulher diz, claro, eu estou vendo uma entidade. Né? Essa entidade, quem é? Já que você disse que é Samuel, bora nessa, né, meu? Vou, né? E olha que ela mesmo já está perreada com medo quando descobriu que era o rei. Claro? Deu para entender? Não, deu para entender, pastor. Agora, a questão é que, nesse diálogo, então, Saul estava olhando para aquela Entidade achando que a era Samuel. entidade e julgou ser Samuel, porque o próprio É, suposto Samuel, que não era Samuel, falou tudo o que ia acontecer no dia seguinte, inclusive a morte dele, né? que também não tem novidade nenhuma nisso aí, né? Nós que somos humanos, conseguimos prever um bocado de coisa que vai acontecer amanhã, quanto mais o encardido, não é não? Você é pai, quantas vezes você já não olhou para o seu filho, ó, não faz isso não, que senão vai dar errado. Como é que você sabe? É, eu não preciso de poderes espirituais sobrenaturais para saber que uma decisão errada vai quebrar a cara. E o diabo faz muito isso, ó. Você morre amanhã. Você morre amanhã, ele vai e mata. Entendeu? Então, o fato dele acertar o que vai acontecer amanhã não é prova de nada, porque isso aí é só usar um pouco de esperteza, de inteligência que você chega lá. Tranquilo? Acho que o outro que tinha Tranquilo, levantado. pastor. Só fiquei Pronto. triste que o senhor disse que eu não sou inteligente. O que disse que você não é inteligente, rapaz? Você é, né? Você é gente boa. Ah, acho que foi Sakai que tinha pedido a palavra, né? Sim, senhor, varão. Fala, meu querido. Boa noite, pastor, e a todos Boa os noite. irmãos. Pastor, diante do que o senhor expôs, é possível, então, afirmar que na eternidade, né, ninguém vai saber quem é ninguém. Então, tipo, não vai haver nenhuma comunhão, digamos, nesse sentido de reencontrar alguém ou cumprimentar alguém. E a segunda pergunta tem a ver com o tema da morte, não sei se necessariamente tem a ver com o tema de lembrança do que passou. Mas esse meio tempo entre o fechar os olhos morreu e abrir os olhos na eternidade, é uma situação que eu não consigo ainda ter uma posição. Gostaria que o senhor dissertasse algo nesse sentido. Pronto, são duas coisas diferentes. Vamos separar. É, 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 eu vou encontrar pessoas lá. Eu só não sei quem é. Vou me relacionar com pessoas, claro, elas estão do meu lado, né? Só que eu não sei quem é, porque essa pessoa está com um corpo diferente, está com um nome diferente. Eu vou, para usar o termo, vou ter comunhão com essa pessoa? Provavelmente sim. Eu não sei quem é. Quer dizer, só não tenho essa referência da terra. Pode ser meu pai, pode ser um cristão japonês, eu não sei. Eu sei que está lá, né? É, 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 e nós estamos juntos. Sobre esse intervalo aí entre a Bíblia não trata desse tema. Sempre que a Bíblia fala entre a morte física e o salto para a eternidade, porque a eternidade não é tempo. A questão que a gente precisa entender é isso. A eternidade é conceito, não é tempo. Então, ao morrer, a função temporal cessa. Então, o tempo não passa, não existe. A eternidade não é 10 mil anos, entendeu? Do ponto de vista da eternidade, a volta de Jesus não está durando, não está esperando 2 mil anos, porque o tempo não está passando. Então, entre a morte física e tomar posse da eternidade, do lado de lá, não passa tempo. O tempo, dizer a mesma coisa de trás para frente para frente, o tempo não passa. Então, eu morri e já estou na eternidade? Sim e não. Porque não existe o já nem o então. Né? Não existe. Ó, peraí, espere. Ah, ah, ah. Quando o Apocalipse disse
no capítulo 5 lá de Apocalipse, que os que estão, a gente lê o capítulo 7, então 2 capítulos antes, quando diz assim, ó, espera aí que ainda tem alguns que ainda vão se chegar mas esse espera aí é do ponto de vista dos que estão aqui na Terra, porque lá não tem espera aí, entendeu? Então, essa questão aí, quanto tempo entre a morte e tomar posse da eternidade? Ao ladrão da cruz, Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Né? O texto de Hebreus que a gente leu, ao ser humano está ordenado morrer uma só vez, vindo imediatamente o juízo. O texto de João diz, olha, aquele que crê em mim não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Todos esses advérbios, já, agora, hoje e tal, isso é do ponto de vista da terra. No céu não existe tempo, é eternidade, é outro conceito. Então, não existe, na nossa perspectiva, como responder a essa pergunta. Qual, a palavra está na moda agora em inglês, né? O gap entre a morte e a eternidade. Esse conceito não tem. A minha mente humana na Terra é incapaz de processar isso aí. Tranquilo? Já que você é o Sakai tranquilão. Mais alguém levantou a mão aí que eu vi. Quem foi? Aline Oliveira. Fala aí, minha querida. Oi, pastor, graça e paz, boa noite. É Marta. O meu celular tá carregando, eu tô com a minha irmã, a gente tá acompanhando junto. Sem problema. É porque a Aline foi o nome que Então, apareceu na tela, não tem problema não. tranquilo. Então, pastor, na verdade, eu tenho 3 perguntas, mas eu vou fazer a primeira. Eu queria Fácil. saber, na verdade, sobre essa questão de João, né? Que fala sobre. Eu, que, na verdade, queria saber se realmente o que João teve foi uma revelação de Deus, né? Essa visão que ele teve, ou apenas foi uma narrativa daquele momento. Porque naquele tempo que João ele estava tendo, não sei se realmente estou indo no contexto certo, mas estava tendo uma perseguição, né? Do Peraí, Império Romano. só para eu me situar na sua pergunta. Você está Sim, falando do livro de Apocalipse, é isso? sim, Pronto, exatamente. pronto. Era só para eu me situar. Pronto, pode continuar. Certo. Se realmente era foi uma revelação de Deus ou apenas uma narrativa daquele período que eles estavam passando. Porque naquele tempo teve uma perseguição do Império Romano, né? E aí eles estavam perseguindo quem? Os judeus, que naquela época quem estava perseguindo, na verdade, era Nero e Domiciliano. Aí eu queria saber se ali foi realmente uma visão de Deus ou foi apenas uma narrativa que ele estava falando para os cristãos para, tipo, não falar. Como que eu posso falar? Falar detalhadamente sobre Deus, sobre Cristo. Essa era a minha dúvida. Pronto, vocês que era 13, essa é a primeira. Vamos lá. A Ah, primeira. pronto, tranquilo. Sem problema. Eu não. Querida, Tá, vamos responder essa certo. certo? Depois a gente não tem problema, a gente fica com a outra. Eu respondo. Eu vou lhe dizer com muita sinceridade as duas coisas. Né? Toda profecia bíblica, e isso é base da nossa compreensão do texto, toda profecia bíblica, ela tem que ter, usar aqui uma expressão que a gente usa muito, um pé na história e um pé no futuro. Então, a revelação que João nos descreve no livro de Apocalipse, ela é, ao mesmo tempo, uma palavra de conforto e exortação para aquela geração que estava sendo perseguida, no caso de Apocalipse, mais por Domiciano, Nero é um pouco antes, né? Então, a perseguição da qual João sofre já é com Domiciano, mas essa história não se aperreia com isso, não, né? Então, você tem, sim, esse aspecto histórico, porque toda profecia tem esse aspecto histórico. Senão, ela é vazia. A profecia ela nunca cai no vácuo. Então, Apocalipse, como toda profecia bíblica, ela tem o seu aspecto histórico. São a igreja que está, João está exilado na ilha de Patmos, que era uma ilha prisão do Império Romano, onde tinha as minas de cobre lá que abastecia o exército, etc. Então, você tem toda essa realidade histórica, sim.
Mas ela não pode ser só história. Ela tem história? Tem. Tem a ver com o Império, a perseguição do Domiciano? Sim, mas ela é também, e tem que ser também, a revelação de Jesus Cristo. É assim que começa, a revelação de Jesus Cristo das coisas que em breve vão acontecer. Então, você tem um salto profético. Então, Apocalipse é revelação. Naquilo que Deus mostrou para João, e João escreve, né, o que nós temos ali é o registro, a anotação do que João viu. Claro, a gente não viu, quem viu foi ele, dos eventos que se desenrolam ao longo da história. Por quê? Porque toda profecia, e Apocalipse é profecia, nesse sentido, ela tem um pé no futuro. Então, os eventos que começam a acontecer ali em Apocalipse, já começaram, claro, a partir da profecia, a partir do momento em que a visão é dada a João. João tem aquela visão sobrenatural, e a partir dali, os eventos começam a se desenrolar até o final dos tempos. Então, minha querida, em Apocalipse, nós temos necessariamente as duas coisas. Tem uma visão histórica, uma perspectiva histórica, sim, tem que ter, para fazer sentido lá, a primeira geração, e para nós hoje, continua tendo sentido, porque também é revelação de Jesus Cristo para o desenrolar. Então, para mim, a melhor resposta é essa: as duas coisas, é história e é futuro. Primeira respondida, podemos ir para a segunda? Perfeito, pastor, respondida. Eu queria só saber sobre as outras duas coisas. Eu não sei se entra no assunto, mas também, se não puder, tudo bem, vou entender. Bom, por mim É, pode. Se tá. O Tijuca senhor vai falou. deixar, depois você negocia com ele. Pronto. O senhor falou que quando a gente estiver no céu vai ser a questão da eternidade, né? Nós não vamos nos conhecer. É outra questão. Mas aí eu queria saber a opinião do senhor sobre a questão do dispensacionalista, né? Que eles acreditam na segunda vinda de Cristo, e o dos futuristas. Se entra nesse caso ou não. A eternidade já é depois disso. A segunda vinda vai acontecer, não sei quando, a Bíblia diz que a gente não sabe, né? Você pode ter perspectivas diferentes de como isso, na verdade, quando você falou do dispensacionalismo e de outras correntes teológicas, tudo bem. Na verdade, a distinção entre essas correntes, tem suas heresias lá, mas não vem o caso. As que são verdadeiramente sinceras e cristãs, elas vão divergir sobre a forma como isso vai acontecer. Mas nenhum cristão sincero desacredita na volta de Jesus. Entendeu? Jesus vai voltar, vai resgatar a sua igreja. Isso que a gente falou, de estar no céu, de corpo novo, isso é depois da volta de Cristo, né? Isso é, como eu disse, ou o evento morte, né? Ou o evento morte, ou o arrebatamento. Isso vai romper com essa linha do tempo, né? O arrebatamento, que coincide com a volta de Cristo, né? Não. Então, tudo que a gente falou do céu, da eternidade, diante do Cordeiro, adoração, tá, isso já é depois, já é para adiante, né? Quando isso acontecer, a volta de Jesus já ficou para trás, entendeu? Deu para entender sim, pastor. Obrigada. E uma terceira, Seria essa, né? A segunda, o dispensacionalista, e o futurista, o terceiro. é, Respondido. na verdade, são maneiras diferentes de encarar o mesmo evento, não é? Mas todo cristão sincero, ele tem que acreditar na volta de Cristo. Isso é base da nossa fé. Obrigada. As ordens. Mais alguém eu posso devolver para a Tijuca? Tijuca, é com você. O povo Ô, ficou pastor satisfeito. Jabes, deixa eu Mais fazer, alguém falou? Fala aí, quem foi?
Marlene, Pronto, ô, boa. Fala aí, ô, minha querida. ô, pastor, quando o senhor lê o texto aí, que, Sim, que deixa bem claro, isso eu não tenho dúvida. Depois da morte segue-se o juízo. Esse sim. juízo é aquele, vinde benditos para o meu É, reino de Deus. é emissão de sentença. E quando a gente lê também na palavra, que a gente prestará conta diante de Deus, de tudo que fizemos, dos nossos atos, das nossas palavras, já está dentro desse juízo? Para o crente é antes. É antes, né? É, para o crente é antes. Quando chega lá, já, o que tinha de prestar conta já prestou. Porque a gente vai crescendo na igreja e alguns deixam a gente vai levando para o resto da vida nesse pensamento que estaremos diante do tribunal, seremos Sim. julgados. Então, Vai, isso vai, são coisas. minha querida, a gente vai. Nós vamos ouvir a sentença. A gente não vai ser julgado no sentido de avaliado. Oh, isso aqui está certo, isso ali está errado. Aqui você acertou. Não, isso aí não, porque isso aí já foi. Quando a gente chega lá, esse processo jurídico já se encerrou. Você vai comparecer diante do juiz para ouvir a sentença. Entendeu? Então, a Bíblia diz, ó, de Deus não se zomba, o que o homem semear, isso também se fará. Isso é coisa que está sendo avaliado agora e está sendo exposto na cruz, né? Porque quando a gente chega lá, é sentença definitiva. O Auto da Compadecida, divertidíssimo, filme, aquilo ali não tem base bíblica nenhuma, aquilo ali é ficção, bem feita, tal, legal. Aquilo ali de abrir o livro, o diabo vai dizer, e o advogado, não sei o quê. Aquilo ali é ficção, né? Diante de Deus, você vai chegar lá e Deus vai dizer, ó, para lá, para cá, a sua sentença é essa, e tal, vinde ou afastai-vos. Você vai ouvir a sentença, entendeu? Tá Entendi, claro? entendi. Está Nós, nós, claríssimo. nós prestamos conta, assim, diante de Deus. Acá, antes, porque quando chegar lá, Ah, acabou. Né? O crente presta conta, assim. Muito Amém. bem. Graças a Deus. Muitas dúvidas boas sendo tiradas. Alguém mais, gente, para a gente poder agradecer ao Senhor. Pastor, muito obrigado pelo tempo, pela disposição. Gil, que eu acho que alguém levantou a mão aí. Pelo E menos para a irmã indicou Tereza aqui. Cristina Martins, se desejar, só é abrir o microfone e falar, minha irmã. Na verdade, tem uma coisa aqui que está me inculcando assim, porque desde criança, já na adolescência, eu ouvia falar muito sobre isso, de Mateus 8, versículo 11, que fala sobre que nós reconheceremos, pelo menos a pessoa que nos ensinou dava-nos a entender, que nós reconheceríamos Abraão, Isaque e Jacó. E que nós reconheceríamos pelo menos os que fossem conhecidos nossos e que estivessem lá. Eu queria somente mais um esclarecimento diante de tudo que já veio. Me desculpe, viu? Estou perguntando de novo isso. Mas foi bom o texto. Vamos ler o texto para a gente ver. Você disse 11, eu vou começar do verso 10, que vai dizer assim: quando Jesus ouviu isso, ficou admirado e disse: aos que seguiu, lhe digo a verdade, jamais vi fé como essa em Israel. E também vos digo: muitos virão de toda parte, do leste e do oeste, e se sentarão. O texto só diz isso: se sentarão com Abraão, Isaque e Jacó no banquete do reino de Deus. Entendeu o que é que o texto diz? Eu só fiz ler o texto. O texto não diz que eu vou conversar com Abraão, eu disse que eu vou sentar do lado dele. O texto não diz que eu vou conhecer Abraão, o texto diz que eu vou estar do lado dele. Na eternidade, eu vou desfrutar do mesmo privilégio da eternidade que Abraão. É isso que Jesus está dizendo. Ele tá tratando um oficial romano e o que Jesus está argumentando é o seguinte: ó, o fato dele ser romano não vai dar a ele um assento menor
nenhum desprestígio na eternidade. Abraão, Isaac e Jacó, que são os grandes patriarcas, vão sentar na mesma mesa, claro, sentar na mesa aqui é uma linguagem figurada, que qualquer ser humano ao longo da história, qualquer que seja a origem, mas o texto não está falando que eu vou conversar, vou chegar lá, pai, você é Abraão, prazer. O texto não está dizendo isso. E para ser bem fiel ao texto, é isso que ele está dizendo. Ficou claro? Ficou sim. Obrigada. Pronto, excelente. Maravilha. Mais alguém? Ô, pastor, deixa eu dizer, um comentário. Se fosse o caso da gente conhecer nossos antes queridos lá, a minha visão é que seria uma corrida louca, porque eu ia sair correndo para procurar minha mãe e para ver se eu encontraria ela lá. Então, a gente tem que ter a firmeza que realmente eu também acredito que nós não iremos nos lembrar lá de quem fomos, nem que conhecemos alguém, porque eu acho que seria uma coisa desordenada. A questão principal é que é a base bíblica, né? A Bíblia diz que estabeleça a prioridade do reino de Deus, lá a gente vai adorar e tem como lembrar dessas coisas, né? Amém. Pastor Paulo Sérgio, peço que faça as honras da casa. As honras dos contornos finais, né? Exatamente. Olha, eu não estou mostrando o rosto aí, que eu já estou no recanto aqui, mais interno da casa, que é chamado quarto. Não vou dormir agora não, mas estou, como dei uma caminhadazinha, né, no empenho aí estou aqui relaxando um pouco, mas peguei desde o início aí, pelo menos uns 4 minutos aí, depois das 20 horas. Pastor Jabes Nogueira Filho, muito obrigado. Meu santo, mais uma vez, é o mestre que, né, fez a exposição do estudo de hoje, e a cada irmão que passou aqui, né, por essa sala virtual. Nós vamos orar então. Queremos só lembrar que quinta-feira nós temos culto. Os irmãos que puderem estar conosco lá, na quinta-feira, adorando ao Senhor, é o culto de ensino e de oração. Depois temos um momento de comunhão lá, na quadra, conversando e degustando um pouco, para podermos conversar um pouco e termos não sairmos disparados para casa, né? E domingo, pela graça de Deus, domingo pela manhã, vamos ter a oportunidade de ouvir os irmãos em profissão de fé, aqueles irmãos também que estão sendo admitidos à igreja por carta, por aclamação, né? Então, à noite teremos batismos, uma festa, celebração bonita aí no domingo, já antevendo os 112 anos da nossa igreja. Muito obrigado, Senhor, nessa noite. Agradecemos aqui porque nos debruçamos sobre a palavra e agradecemos essa oportunidade. Louvamos o teu nome, Senhor, porque sabemos da importância, da necessidade de podermos ter momentos como esse e agradecemos por cada um que aqui passou. Louvamos o teu nome e te pedimos que o Senhor inocule em nosso coração, em nossa mente, fome e sede da tua palavra. Que possamos lê-la e vivê-la integralmente, Senhor, na capacitação do teu Espírito Santo, porque só conseguimos por ele. Dá-nos o restante de noite na tua paz, e nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. 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 Vamos aproveitando aqui, continuemos orando